Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Inicialmente, eu queria de perguntar para vocês se vocês estão conseguindo me escutar bem. Tá por aí? Tô ouvindo de boa, professor. Beleza. Outra coisa, eu postei, agora eu não vou me lembrar se foi ontem à noite ou foi hoje de manhã, aula sobre entalpia de reações. Eu queria saber se alguém assistiu. Foi um vídeo, na verdade, lá no Classroom. Eu queria saber se alguém assistiu. Tava conferindo aqui, na verdade foi ontem, só não lembrar só não vou me lembrar o horário. Teve alguns de vocês que assistiram, outros não. Deixa eu só ver o negócio aqui, gente. Beleza, gente. Então, quem não viu esses vídeos, por favor, assistam o quanto, tá? Esses vídeos não, esse vídeo, que é esse vídeo fala de entalpia, tá? Que é justamente, basicamente esse slide aqui, tá? Então, no vídeo eu vou estar explicando para vocês sobre uma nova propriedade termodinâmica, que é a entalpia, tá? Que a entalpia tem esse símbolo H, né? E é um calor que ele é transferido a pressão constante. Lá no vídeo eu falo toda a parte matemática, falo da importância prática da entalpia, tá? Porque em aulas anteriores eu tinha mostrado que a energia livre não, eu tinha mostrado que a energia interna é uma energia, é um calor transferido em um processo a volume constante. No laboratório é muito difícil para a gente, como químicos, manter uma condição a volume constante, porque geralmente as reações liberam, você tem processo de expansão. Agora, para uma reação ela ficar a pressão constante, é muito fácil. Por quê? Porque a pressão atmosférica ela é constante, então é algo muito fácil de controlar. E todo calor que desce a pressão constante, ele é denominado como sendo entalpia, que é o ΔH. Então, por isso que na maioria das reações químicas aí dos livros, dos artigos, vocês vão ver um delta, reação química lá bonitinha, e do lado vão ver um ΔH. Por quê? Porque aquele ΔH, ele mede o calor que é envolvido ali naquela reação, tá? Então, aí alguém pode falar, por que tem ΔU? Porque é o que eu acabei de falar. O ΔU, variação de energia interna, é algo bastante complicado de medir. Porque para mim medir isso, eu preciso ter volume constante. Já a entalpia, não, é mais fácil de medir. Porque qualquer calor que acontece ali numa reação química, aquele calor que é trocado uma reação química do sistema com a vizinhança, aquele calor que é trocado, ele está constante. Por quê? Porque a pressão atmosférica é constante. Portanto, calor, eu vou denominá-lo como sendo uma nova propriedade termodinâmica, que é a variação de entalpia, o ΔH, tá? Esse, que é esse marcando aí no slide que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que eu estou marcando aí na tela. É,
A nossa aula tá estranha porque o slide tá atrasado em relação à minha voz. Eu falo uma coisa e aí demora horrores para passar. Eu não sei se eu reinicio a internet aqui. Eu vou reiniciar a internet. E aí a gente vai dar só uma pausazinha aqui de 10 minutos aqui, eu volto já. Só um minuto, gente. Tá, beleza, gente. Deu uma melhorada agora em relação a lei em relação da minha voz em relação à passagem de slides, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a partir de agora, no nosso estudo aqui de termoquímica, termodinâmica, a gente vai tratar como a energia envolvida nas reações químicas, a gente vai tratar ela como sendo a entalpia, tá? Então, trabalhando com variação de energia em um processo químico, a variação vai ser a entalpia, tá? Então, o que é isso? É uma função designada por H, apresenta todo o calor que é transferido à pressão constante, tá? Então, se você tem uma transformação lá e ela está acontecendo a pressão constante, aquele calor envolvido naquela é o que a gente chama de entalpia, beleza? E é isso, eu peço que vocês assistam o vídeo que eu postei ontem, dia 3, tá? Que é a nossa aula 4 de termodinâmica, lá que eu vou falar direitinho da entalpia, algumas características interessantes, beleza? Porque que é a nossa aula 5, ela depende da aula de ontem, beleza? Então, por isso que eu estou falando desse slide aqui da aula passada, para mim não começar a aula de hoje e vocês ficarem perdidos. Então, vamos lá. Ali embaixo tem o calor transferido à pressão constante. Então, agora que a gente tem a nossa nova função termodinâmica para tratar os processos químicos, que é a entalpia, a gente vai aplicar essa função termodinâmica de interesse químico, tá? E qual é a de interesse químico para a gente? É uma reação química, né? É um químico. Então, eu vou estudar como que vai se comportar a reação de entalpia para um processo químico. E lá na frente, a gente vai poder calcular, tá? A variação de entalpia para um processo químico. Calcular ela de diferentes modos, tá? Então, é isso. Uma reação química, todos vocês, né? Que aqui eu não lembro da equação química, e transformando-se em produtos, né? Agentes, os agentes irão se combinar com produtos. Isso aqui vocês sabem, tranquilo, não é novidade. Para mim calcular a variação de entalpia para um processo químico ou para uma reação, como que calcula, professor?
A variação de entalpia de uma reação, ou seja, o delta H de uma reação, R que é de reação. O delta H de uma reação é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos... Por quê, professor? Porque a termodinâmica, lá do início, ela não trata dos valores absolutos, ela trata das variações. Mas como que é feita essa variação? Essa variação é feita através de um delta, né? E essa variação, ela é estabelecida através da grandeza final menos a grandeza... Mas quem é a grandeza final? É os produtos que são formados. E quem é as grandezas iniciais? Os reagentes. Portanto, o ΔH de uma reação é igual à entalpia dos produtos menos a reagentes. Ou seja, isso daqui é uma definição de variação de entalpia. Beleza, gente? Tranquilo até agora? Para todo mundo? Falem aí, para mim não ficar perdido. Tá, beleza. Então vamos lá. Aí, ó, se vocês estiverem com dúvida, vocês me avisem, gente. Pode interromper. Aqui embaixo, na continuação que nós é mostrado para a gente uma equação, tá? Equação química, que representa uma reação química, né? Tem o CH4, que é o metano, reagindo com oxigênio, formando carbono, que é o CO2, e formando água, tá? Essa reação química aqui, ó, para essa equação química, é associada a um ΔH, tá? E esse ΔH, para essa reação química, menos 890,4 kJ por mol, tá? Então, o que essa medida aqui está querendo dizer, professor? O que ela está querendo dizer? Que aqui, o que está envolvido aqui é um ΔH. Então, já sei, é um ΔH é a variação de entalpia. Outra coisa que essa reação está querendo me dizer. O sinal da entalpia negativo quer dizer que isso é um processo o quê? Que libera calor. Né? Por quê? Entalpia é calor a pressão. Então, esse processo que está liberando calor. Beleza? E processos que liberam calor são classificados como exotérmicos. Tá? Então, aqui é um processo que libera calor exotérmico. Tá, tranquilo. E aí, eu posso entender essa variabilidade como sendo a entalpia dos produtos, né? Gás carbônico, água, a entalpia dos reagentes, que é metano, CH4 e oxigênio gasoso. Beleza? Essa parte aqui, gente, ó, é uma equação química. Né? É uma equação química, ó, beleza? Essa parte aqui é aquilo que a gente chama de equação química, né? Uma equação química, ela representa o que, gente? Representa uma reação química, né? Então, essa parte que eu estou circulando para vocês é a equação química. Beleza, professor? E esse ΔH, gente, esse ΔH é o quê? É um dado o quê? Um dado, ou seja, se é um dado, é uma informação. Então, é um dado termoquímico. Beleza? É um dado termoquímico. Vamos ver se eu consigo escrever esse nome até o final da aula. Termoquímico. É um dado termoquímico. Beleza. Então, a gente tem uma equação química que representa o meu processo e a gente tem o ΔH, que é um dado termoquímico. Agora, o que acontece? Vou pegar aqui uma outra caneta. Esse conjunto global de equação química com dado termoquímico, ele vai me dar uma nova informação. Que informação, professor? Como é que é o nome dessa informação? Essa informação é aquilo que a gente chama de equação termoquímica, tá? É aquilo que a gente chama de equação termoquímica, tá? E aí vocês percebem que cada vez mais a letra vai ficando mais feia, tá? Mas depois vocês vão aí o que eu tô querendo. Beleza? Então vamos lá. Quando eu junto uma equação química e um dado termoquímico, a origem é uma equação termoquímica.
Beleza? Equação termoquímica nada mais é do que uma equação normal, química, que representa o meu processo, aliada com W, que vai me indicar ali a energia envolvida naquele processo. Beleza? Então, essas informações que eu estou escrevendo para vocês aí, é questão de nomenclatura. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa, o delta H é uma propriedade extensiva. Alguém pode me responder o que é uma propriedade extensiva, gente? Vamos lá, Guilherme, Ana Gisele, Ariane, Danilo, Anne, o Márcio. Vamos lá, gente. Que Maria depende do da Socorro. massa. O que vocês acham? Isso. Exatamente. Exatamente. Uma propriedade extensiva é uma grandeza que depende da quantidade, depende da massa, pode depender do volume, número de mol, tá? Propriedade extensiva é uma propriedade que depende da quantidade, tá? Então essa é outra informação importante, beleza? Então a gente já sabe como que calcula a entalpia, variação de entalpia. A gente já sabe como que ela é mostrada nas reações químicas, né? E a junção da variação de entalpia com a reação química é aquele que a gente chama de equação termoquímica, a gente já sabe. E sabemos também que a variação de é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da quantidade de matéria, depende da massa, beleza? Então essas são as nossas informações iniciais sobre entalpia, tá? Então a gente já tem informação para a gente. Nesse slide agora, eu vou tratar com vocês de de algumas informações, de algumas regrinhas importantes que vocês precisam saber a respeito de uma equação termoquímica, beleza? Primeira coisa, numa equação termoquímica, o estado físico dos reagentes e dos produtos precisa ser especificado, beleza? Então percebem, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o H2, né? O H, deixa eu ver aqui. Tem o H2 líquido formando o 2H2O gasoso, beleza? Essa equação aqui, na verdade, ela está errada. Na verdade, na verdade, não tem, tá? 2 gasoso. Então, inicial, uma equação que precisa ter o estado físico dos reagentes e produtos, tá? Então, beleza. Então, uma equação química precisa especificar isso. Que outra? Então, uma equação química precisa ter, por exemplo, gente, como o ΔH é uma propriedade extensiva, que se eu multiplicar a minha equação química por um fator n, por um coeficiente estequiométrico, eu preciso multiplicar também o ΔH. Por quê? Porque ela é uma propriedade que depende da massa, depende do número de mols, ela é uma propriedade extensiva, depende da quantidade de matéria. Multiplicar essa equação química aqui, consequentemente, o meu ΔH precisa ser multiplicado pelo mesmo fator. Como que é isso, professor? Vamos ver aqui, ó. Eu peguei essa equação de cima, que eu acabei de sublinhar, e multipliquei ela por um fator 2. Percebe? Ó? Apareceu 2 aqui agora, apareceu 2 aqui, ó. Beleza? Apareceu 2. O que acontece com o ΔH? E aí, antes, inicialmente era 6,01 kJ por mol, agora vai virar 12 kJ por mol. Beleza? Então, se eu aplicar aqui a equação química, eu tenho que multiplicar o termoquímico também, tenho que multiplicar a entalpia. Por quê? Porque ela é uma que depende da quantidade, depende da massa. Outra informação importante, inversão da equação. Se eu inverter a minha equação termoquímica, a minha variação de ΔH, ele também precisa ser invertido, tá? Então, olhem bem para essa equação aqui, ó. Olhem bem para essa equação aqui representa o que, gente? Representa a passagem da água líquida para a água sólida, tá? Ou seja, da água normal líquida para o gelo. Representa essa passagem. Então aqui não é nem uma equação química, né? Aqui na verdade é uma equação que essa é uma equação que descreve um processo,
né? A gente tem uma mudança de estado da matéria, né? A água líquida passando para sólida. A variação de entalpia atribuída a esse processo é menos 6,01 kJ por mol, beleza? É menos 6,01 kJ por mol. Só que inicialmente, lá na outra equação aqui de marcando para vocês, ó, ela descreve o processo inverso, ó. É água sólida para líquida, tá? E quanto que é a entalpia? É 6. Então essa equação aqui de baixo é como se eu estivesse invertendo essa de cima, ó, tá? Se eu invertir essa de cima, o que foi que aconteceu? Também foi invertido. Lá era 6,01, aqui embaixo é menos 6,1, tá? Portanto, se eu inverter produtos diferentes, o meu ΔH também precisa ser invertido. Tá tranquilo, gente? Todo mundo aí, essa parte, esse slide, tá sossegado? Me falem aí. Beleza, então a gente tem, nós temos aí três informações importantes a respeito de uma equação termoquímica, beleza? Estado físico, ser especificado, multiplicação por um fator n e inversão da equação, tá? Certo. Outra informação importante aqui para a gente a respeito das entalpias da reação é a gente tentar interpretar a variação de entalpia em relação a gráficos, tá? Interpretação gráfica da variação de entalpia. Às vezes é mostrado para a gente somente uma equação, a equação termoquímica, a gente interpreta. Só que muitas vezes também aparece em artigos, em trabalhos acadêmicos, aparece a entalpia, ela lado ou ela mostrada através de gráfico, tá? E a gente pode interpretar esses gráficos, tá? A respeito de variação de entalpia. E nós vamos estudar a passagem da água sólida, tá? A passagem da água sólida para água líquida, beleza? A água sólida é quem? É o meu reagente. A água líquida é quem? É o meu produto. Beleza? Essa passagem da água sólida líquida, ela requer absorção de calor igual a 6,01 kJ, tá? Então, o que isso representa, professor? Vocês, no cotidiano, vocês conseguem relacionar isso com um fenômeno do cotidiano. Por quê? Pegar uma água, né? O gelo, tira lá do congelador, coloca em cima do balcão, de uma mesa e tal. Com o tempo, essa água vai o quê? Vai se transformar, esse gelo vai se transformar em água. A gente vai ter uma mudança de estado físico, né? Essa mudança de estado físico acontece, no caso da água que é tirada do congelador, acontece por quê? Porque esse gelo, né, que eu tirei do congelador, ele vai absorver calor da vizinhança, né? Se colocar em cima da mesa, o resto todo que não é aquele gelo é vizinhança. Então, aquela água que está em cima da mesa do balcão vai absorver da vizinhança e vai se transformar em líquido, ou seja, o gelo vai se dissolver, né? Vai se transformar em líquido. E esse processo acontece por quê? Porque o gelo absorve calor, né? Então, esse está descrito nesse gráfico, né? Você tem o gelo, que é o reagente, ele vai se transformar no produto, e esse processo ele só acontece por quê? Porque o meu gelo absorveu calor, beleza? De acordo com esse gráfico, eu consigo inferir algumas coisas. Primeira coisa, eu consigo perceber que a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Porque aqui, gente, ó, nessa barra vertical aqui, ó, é um de energia, ele está aumentando de baixo para cima. E aqui embaixo, onde estão os meus reagentes, é um nível de energia, beleza? De energia. Aqui em cima, onde estão os produtos, é outro nível de energia, beleza? Então, consigo atribuir, consigo verificar que a energia dos reagentes é menor do que as energias dos produtos. E como? Ó, como o H, beleza? Como o ΔH igual
a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, se a entalpia é menor que a dos produtos, significa que esse fator ΔH vai ser o quê? Positivo, né? Por quê? Porque a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, você está subtraindo um valor menor de um valor maior. Portanto, essa subtração vai dar um saldo positivo, um saldo energético positivo, tá? Então, é por isso que o meu ΔH aqui, ele vai ser positivo, beleza? Porque a entalpia dos reagentes, que no caso é água sólida, é menor do que a entalpia do produto. Então, essa é a nossa interpretação gráfica aqui dos dados, dessa transformação. Beleza? Agora, a gente vai estudar um outro processo, tá? Um processo similar. Só que no caso aqui, esse primeiro exemplo é um processo físico, uma transformação de fase, né? Você tem a água sólida para água líquida. Agora a gente vai estudar um processo químico, tá? Uma química de fato, que é aquela mesma equação que a gente vem trabalhando, o processo que a gente vem trabalhando, que é o metano reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água, tá? Esse aqui é um processo de combustão. Vocês vão ouvir falar foi durante a química, tá? Desde na física aqui na química geral, até na bioquímica e principalmente na química orgânica, tá? Reações de combustão, são reações de queima. É o que acontece em combustíveis fósseis aí nos automóveis, tá? Esses automóveis que a gente conhece de modo geral, eles são movidos por motores de combustão. Tá? É óbvio que eu não estou falando de motores híbridos nem motores elétricos, que é outra história. Estou falando dos motores tradicionais, né? Que utilizam gasolina, óleo diesel, álcool. Ali são motores. Então acontece esse tipo de reação. Tá? Você tem um combustível, ele é na presença de oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. Né? E é justamente essa produção de gás carbônico que faz que seja que faz com que a gente sempre em busca de novos combustíveis, que são chamados de energia limpa. Esses combustíveis novos são os combustíveis que não emitem carbônico ou que emitem em quantidades inferiores aos combustíveis fósseis. Tá? Porque o grande vilão aí dos processos o grande vilão das questões climáticas, que a gente sabe atualmente, é o gás carbônico. E o principal gerador, um dos principais geradores de gás carbônico é justamente esse processo de combustão de combustíveis fósseis, beleza? Então aí os solventes aí para a gente falar um pouquinho de questão ambiental e vamos voltar aqui para um pouquinho, beleza? Então vamos lá, tá lá a reação bonita, né? Então, tá o dado termoquímico, então isso tudo aqui representa uma equação termodinâmica, né? Então agora a gente vai nós iremos jogar essa informação aqui, né? Tá aí na vocês, vamos jogar essa informação aqui para um gráfico, né? Vamos representar esse mesmo processo através de gráfico. Então, ó, tá lá, ó, beleza? Então apareceu lá. Mesmo esquema, a gente jogou essa informação aqui da equação termodinâmica para uma representação gráfica, tá? Agora, vamos olhar aqui com calma. Deixa eu modificar a cor da caneta para a gente poder ver isso com calma. Aqui, ó, eu tenho o metano, CH4, tenho um oxigênio. Isso aqui, gente, ó, é os meus reagentes, beleza? Aqui embaixo, gás carbônico e água. Aqui, é os meus produtos. Aí agora, a interpretação ficou fácil. Todo mundo vai ver. Os reagentes estão lá em cima, ó. Então a energia dos reagentes é maior. Os produtos estão aqui embaixo. A energia dos produtos é menor. Só que o ΔH é o quê? É H dos produtos, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, essa tração aqui vai dar o quê? Vai dar um número negativo. Beleza? Eu tenho a entalpia dos produtos como sendo menor que a entalpia dos reagentes. Portanto, essa subtração aqui vai dar um número negativo. Então, é por isso que esse processo aqui tem um número negativo. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é menor do que os reagentes. Então, a gente vai ter aquela questão sempre do saldo energético, né? Então, aqui também tem, tá? Vocês lembram que eu passei lá um exercício para vocês sobre a primeira lei? Você tinha que calcular lá o calor e verificar se era endotérmico ou exotérmico. Então, aquilo que vocês fizeram lá naquelas questões era verificar o saldo energético. Então, que é do mesmo, a gente verifica o saldo energético em relação a reagente, tá? E aí, nesse caso, para esse processo de queima de metano, a gente
a gente verifica que a entalpia é negativa, então o saldo energético é negativo. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Portanto, o calor envolvido nesse processo de queima de gás de metano vai ocorrer o quê? Uma liberação, ou seja, o calor vai ser liberado do sistema para a vizinhança. Beleza? O calor vai ser liberado do sistema para a vizinhança, tá? Então, para esse processo de combustão aqui, tá? Então, a gente poderia também representar o gráfico assim, ó, como sendo aqui, ó, os reagentes, tá? E aqui, sendo os produtos, tá? Beleza? E aí, vocês vão perceber, ó, os reagentes no nível de cima, produto no nível de baixo. Então, vai ter o quê? Vai ter uma diferença de energia. E essa diferença de energia é o ΔH, tá? Que para o processo exotérmico, processo negativo. E para onde vai essa energia, professor? Vai gerada para as vizinhanças, ou seja, ela sai do sistema e vai às vizinhanças. Tá tranquilo, gente? Me responda aí. Quem tiver dúvida pode falar. Quem não tiver, me confirma aí se tá tranquilo, entendeu? Vou perguntar aqui para vocês, ó, pro Guilherme, pro... Cadê o John Wesley? Aqui não. Para para Ana Gélia, acho que foi ela que falou, a Ariane, para Eduane, para Maria do Socorro. Tá tranquilo aí, Márcio? Tá entendendo? Tá tudo sossegado? Beleza. Então vamos lá. A figura aqui do lado, eu vou estar passando para vocês, que foi, acabou de gerar aí, é combustão do gás metano, tá? Então, no Big Bang. Então, é só a representação esquemática, né, do processo de queima, né? Você tem aqui, ó, você tem aqui esse daqui, ó, CH4, que é o B, ele vai estar interagindo com gás carbônico, tá? Ou vai estar interagindo com oxigênio, certo? Então, vai acontecer queima. E aí lá na frente ele vai estar gerando a questão lá do gás carbônico e vai estar gerando água. Tá? Então aqui é só uma ilustraçãozinha daquilo que a gente está descrevendo. Então vocês percebem que a gente está descrevendo o fenômeno químico aqui de três maneiras, tá? De maneira ilustrativa, essa figura aqui do lado, de maneira equacionada, na maneira de uma equação, e da maneira gráfica. Tá? Então a gente. Isso que é o mais legal da química, gente, para falar a verdade. A gente tem como desde a química geral, para quem cursou, quem fez essa disciplina comigo, eu já tinha falado em uma aula que a química, nós químicos, a gente tem uma linguagem bastante específica, né, para descrever os fenômenos, certo? Só que ela é específica, mas ao mesmo tempo ela é ampla. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de descrever um fenômeno através de ilustrações. A gente consegue descrever o fenômeno através de equações matemáticas ou equações químicas. A gente descreve um fenômeno através de matemática. E a gente também consegue descrever um fenômeno através de, tá? Então, essa que é o espírito da química, a riqueza da química, essa nossa grande variabilidade de representar as coisas, os processos, tá? Então, isso é muito legal, muito massa na química. Beleza? Então, a gente precisa se familiarizar com isso. Isso não é familiarizar. Essa palavra é difícil, eu não consigo falar. Tá? A gente precisa se adaptar a esse tipo de representação, beleza? A gente precisa ter, digamos, uma empatia com todas essas representações. Porque, por exemplo, a gente pode ser um químico e falar assim, não, gosto só da parte da química, eu gosto só da matemática. A gente pode ser assim. Aí eu pode falar, não, eu gosto só da parte de gráfica. Matemática, se bem que gráfica e matemática elas estão alinhadas. Mas aí eu pode falar, não, eu gosto das ilustrações, eu gosto de representar a química através de desenhos, ilustrações, eu gosto disso. Quando vai para matemática eu já não gosto. Beleza, tem isso. Mas o ideal é que o químico ele consiga navegar por todas as áreas, do ponto de vista de representação, tá? É óbvio que lá na frente, quando vocês estiverem mais na frente no curso, vocês vão falar assim, gente, eu não gosto de físico-química, não gosto de química geral, eu gosto de química analítica, ficar lá no laboratório trabalhando, eu gosto disso, beleza.
Pode ser que você se identifique com isso, e isso não é um problema, isso é legal, você se identificar com a área da química. Já pode ter outro que vai falar, "Não, gosto mais é da química lá no computador, representando os fenômenos do computador, calculando esse tipo de coisa. E isso também é parte da química, uma área da química legal. Se você se identificar com isso, parabéns, tá? É sempre importante você conseguir se encontrar dentro da química, porque ela é bem ampla. Mas do ponto de descrição de fenômenos, é importante que você esteja habituado a navegar nas várias descrições possíveis. Então, é isso que eu quis dizer. Você pode escolher uma área lá na frente, mas do ponto de vista de representação, é importante que você tenha aptidão em entender e interpretar diferentes representações. Tranquilo, gente? Então, vamos seguir. Beleza. Agora, nós chegamos num ponto fundamental da aula, que é aplicar isso que a gente estudou aqui de entalpia para processos mais práticos. Estava só na teoria, tá? Aqui a gente poderia falar, professor, os gráficos, as equações e tal, mas vamos aplicar isso na prática? Como que a gente vai usar esses dados todos que o senhor mostrou aí? Exatamente isso que a gente vai ver nessa equação aqui, nessa questão aqui, tá? Então, é um exemplo que a gente vai verificar a resolução, como que faz, e é basicamente as principais coisas que são cobradas ou as principais demandas que são cobradas para a gente quando se trabalha com termoquímica, tá? Aqui, ó, aqui é uma grama, ficou faltando, beleza? Então, que questão é essa? Que exemplo é esse? Assim, ó, calcule o calor liberado quando 87,9 gramas de SO2, que é o dióxido de enxofre, se converte em SO3, que é o trióxido de enxofre. Eu quero saber qual que é o calor liberado para essa transformação de SO2 em SO3. Beleza? Qual que é o calor liberado? Não sei. Beleza? Então essa é a nossa missão, certo? Como que resolve isso, professor? A gente vai resolver isso baseado na equação termoquímica. A equação termoquímica vai me indicar o que eu tenho que fazer para resolver, beleza? A equação termoquímica é mostrada para vocês, beleza? Tá aí, certo? Pode falar assim, professor, essa equação eu tenho que saber? Nessa altura do campeonato, não. Mais na frente vocês vão ter que saber, tá? Nessa altura do campeonato, não, tá? Então essa química, ela está representando o quê? Ela está mostrando para o seguinte. Então eu vou ler com vocês, eu vou falar, eu vou ler. Aliás, eu vou mostrar para vocês como que a gente lê uma equação termoquímica, né? É simples, não tem segredo, vocês já sabem, com certeza. Fala assim: 2 mols de dióxido de enxofre reagem com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de trióxido de enxofre. E esse processo tem um ΔH igual a menos 198,2 joule por mol, tá? Então, é assim que a gente faz a leitura desse tipo de equação, beleza? Outra informação importante. Aliás, primeira informação importante. A gente já sabe que essa reação aqui, ela é exotérmica. Por quê, professor? Porque o sinal negativo, ó. Então, ela é uma reação exo, tá? Eu não vou escrever exotérmico, não. Vou só escrever exo. Exotérmica. Beleza? Outra coisa. O que é esse quilojoule? Esse quilojoule é a unidade de energia. Beleza? Nessa aula aqui eu não sei se vai dar tempo, mas numa aula aí na próxima, não sei, eu vou falar um pouco das unidades de energia, que eu não falei ainda, tá? Eu vou comentar com você sobre joule e quilocalorias, tá? Então esse quilojoule é a minha unidade de energia, tá? Eu coloquei o Ezinho lá para indicar, que é a unidade de energia. Esse mol é o quê? É a minha unidade da quantidade de matéria, beleza? Como o ΔH, falei lá no slide anterior, aliás, em slides anteriores aí, eu falei que o ΔH ele é uma propriedade extensiva, que dá quantidade de matéria. Portanto, a unidade aqui, ela tem que levar em consideração a energia, porque o ΔH é uma energia, né? Calor é energia, mas na unidade, ela precisa vir também a quantidade de matéria, para indicar a que quantidade
matéria essa energia se refere. Por quê? Porque o ΔH é uma propriedade extensiva, que depende da quantidade de matéria. Portanto, em medidas padrões, em medidas levando em consideração o padrão, o meu valor da entalpia tem que vir associar com a unidade tanto de energia quanto de matéria, tá? Porque eu acabei de falar, a entalpia representa uma quantidade energética e essa quantidade energética depende da matéria, da quantidade da matéria, por isso que tem unidades. Beleza? Então a gente já fez a interpretação geral da equação termoquímica e agora a gente vai para a questão, tá? Pessoal, vou contar um segredo para vocês. Só que não é tão segredo assim. Para esse tipo de questão, vocês vão lembrar lá da estequiometria, que foi o nosso primeiro conteúdo, tá? Alguém vai falar, alguém pode lembrar, professor, mas a estequiometria é muito fácil, se resolve tudo por regra de 3. Vou responder para vocês. Exatamente. E a termoquímica, nesse momento, a maioria das coisas serão resolvidas por regra de 3. Só que a gente é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você tem a facilidade, beleza? É algo que vocês já estão familiarizados, é algo familiar para vocês, lá da estequiometria. Só que tem que ter bastante cuidado. Onde que existe cuidado, professor? Em fazer as relações corretas entre matéria e energia. Se você fizer a relação correta entre matéria e energia, você vai sempre acertar as questões de termodinâmica e vai interpretar o processo. Agora, se você fizer qualquer bobagem em relação qualquer bobagem aí na relação de matéria, você pode acertar tudo na matemática, mas a questão vai estar errada, porque a sua relação está errada, beleza? Então aqui na termoquímica a gente relaciona sempre a quantidade de tanto dos reagentes ou produtos com a quantidade de energia, beleza? Então é assim que faz, tá? Então vamos lá, entender como que funciona, certo? Primeira coisa, eu calculo a massa molar do SO2, tá? A massa molar do dióxido de enxofre, tá? É igual a 64,07 gramas por mol. Então essa massa molar a gente calcula utilizando os dados da tabela periódica, tá? Então é tranquilo. Isso você vai calcular, a gente viu também na estequiometria, né? Então agora a gente precisa ter calma para entender aqui a questão da regra de 3. A gente precisa ter calma para entender a questão da regra de 3. Tá? Deixa eu mandar aqui para o tinta. Tá. Ele indica, essa questão aqui indica, ó, essa equação termoquímica indica para gente que 2 mols de SO2, tá? 2 mols de SO2 queimado, ele libera essa quantidade de energia fornecida pelo termoquímico, tá? Então, quando eu falar da questão das relações corretas, vocês precisam, primeira coisa, verificar se a ação química está balanceada. Se ela estiver balanceada, eu posso relacionar qualquer quantidade de reagente com aquela energia. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando 2 mols de SO2, quando 2 mols de SO2 são queimados, eu tenho 198,2 kJ de energia liberada. Quando eu uso 1 mol de oxigênio, menos 198,2 kJ de energia é liberado. Quando eu tenho a proporção de 2 mols de SO3, eu tenho menos 108,2 kJ liberado, beleza? Vocês vão perceber que eu estou associando cada termo da minha equação termoquímica com um dado termoquímico. Eu estou associando quem? Matéria com energia. Então, essas associações que serão necessárias para a gente montar a nossa regra de 3. Beleza? Só que aqui, gente, na minha questão, ele quer saber a quantidade de calor que foi liberada quando eu tenho uma massa de SO2 queimada. Então, eu não vou trabalhar com mol aqui. É melhor trabalhar com massa, né? Com massa em grão, beleza? E aí, qual que é a massa de 1 mol CO2? É essa massa aqui, ó. Beleza? 64,07. Então, é por isso que aqui, ó, tem o 64,7. Mas aí na frente tem um 2 multiplicando essa massa. De onde é que veio o 2? O 2 é o coeficiente estequiométrico, que já está presente na equação. É esse 2 aqui. Beleza? Então esse 2 está multiplicando aqui
o meu SO2, né? Que é o respectivo a 1 mol de SO2. Então, a massa molar do SO2 multiplica por 2, tá? Então, qual a relação dessa parte aqui, ó? Qual a relação dessa massa molar multiplicada por 2 com a energia, né? Ou seja, quando eu tenho mols de SO2 sendo queimados, eu tenho uma liberação de menos 100,2, tá? Então, 198,2 veio de onde, professor? Da própria equação termoquímica. Tá aqui. Beleza? Então, eu montei aqui a minha primeira relação, tá? Só não quer saber qual que é a quantidade de energia que é fornecido ou liberado quando 87,9 de SO3 são queimados. Qual a quantidade de energia? É o X, tá? Então aí a gente conseguiu montar a regra de 3 com base nas relações estequiométricas entre matéria e energia, tá? Então aqui agora o que a gente vai fazer? É só a velha e boa matemática, regra de 3, tá? Quando a gente 3, né? Tá aqui, ó. 87,9 multiplica 198,2. É o numerador. E aí o x vai estar multiplicando 2 vezes 64,7. Só que aí eu quero x isolado, então quem estava multiplicando x passa para dividindo. Então tá aqui. Então quando eu faço a divisãozinha aqui, eu vou achar um igual a menos 136 kJ por mol, tá? Depois eu peço a vocês, quando eu passar os slides, refaçam, vejam com calma, passo a passo, para quem não entendeu. Revejam depois com calma, beleza? Então, o que que esse dado aqui está me trazendo informação? Ele traz a seguinte informação, ó. Quando a reação acontece com a queima lá dos 2 mols, né, do SO2, com as queimas dos 2 mols do SO2, ele libera menos 198. Só que na questão, quando ele queima 87,9, essa massa 87,9, ela é maior ou é menor do que os 2 mols? Me respondam aí. Vocês acham que é maior ou é menor do que os 2 mols de SO2? Porque é o seguinte, quando eu pego os 2 mols de SO2, eu estou pegando o quê? Eu estou multiplicando 2 vezes 64,07, porque um tem 64,07 gramas. Então 2 mol vai ter 64,07 vezes. Então vai dar aproximadamente 128 gramas, tá? Então quando eu queimo 128 gramas de SO2, ele vai liberar 198. Quando eu queimo 128, libera 198. Só que a questão fala que a queima que acontece é 87,9, né? Tá aqui, ó. A questão é que é queimada apenas 87,9, tá? Queima 87,9, eu acho um calor liberado igual a 136. E aí, faz sentido ou não? É óbvio que faz sentido. Por que faz sentido, professor? Porque eu estou queimando uma quantidade menor do que o que a equação química me dá. A equação química me dá a queima de 2 mols. 2 mols de SO2 representa 128 gramas. E na questão eu estou queimando apenas 87,9. Então, o meu calor que vai ser gerado vai ser menor do que estão fornecendo um dado termoquímico. Por quê? Porque eu estou queimando massa menor. Então, é aqui que a gente percebe que o ΔH, a grandeza é extensiva, tá? Ou seja, na verdade, a gente pode interpretar de maneira na vice-versa, na verdade. Por que que ele vai dar um menor valor? Porque o ΔH é propriedade extensiva, depende da massa. Se eu estou queimando menos massa do que a equação química está representando, quer dizer que eu vou ter menos calor liberado. Percebe? Massa, menos calor liberado. Então, por isso que ele só liberou 136 kJ por mol, em relação aos 198 lá que são queimados quando eu são liberados quando eu queimo 2 mols de SO2, tá? Para resumir toda essa salada de fruta que eu falei, tá? Nessa questão, primeira coisa, verificar a equação termoquímica está balanceada. Depois, ter muito cuidado nas relações estequiométricas, porque vocês vão relacionar massa com energia, ou número de mol com energia, né? Ou seja, quantidade de matéria geral com energia.
Então precisam ter bastante cuidado na relação, tá? Na relação aí das entidades químicas com as grandezas energéticas. E aí depois é só matemática, né? Multiplicação e divisão, não tem segredo. Beleza? Então tenham bastante cuidado aí, certo? Depois revejam o vídeo, depois que eu vou passar também acompanham, faço o passo a passo, pode a resolução copiar só o enunciado, tentar refazer vocês sozinhos aí, tá? Todos esses tipos de coisas que eu estou falando para vocês irão ajudá-los a tornar esse trabalho mais familiar para vocês, tá? Irá ajudar vocês a. É questão de treino, né? Irá tornar vocês irão estar treinando esse tipo de resolução de questão, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou falar um outro tópico aqui, relação entre ΔH e ΔU, né? A gente sabe que ΔH é variação de entalpia, ΔU variação de energia interna. O ΔH é um calor a pressão constante e o ΔU é calor a volume constante, né? A gente já vem estudando o ΔU já vem estudando desde a primeira lei, né? E o ΔH apareceu na aula passada e eu falei já um pouquinho da aula de hoje. E aí para as partes termoquímica mesmo, ou seja, dos calores de reação, os calores de reação na verdade são as entalpias, né? As variações de entalpia. Só que muitas vezes é necessário às vezes, por algum motivo, algum método, alguma questão, ou algum trabalho, a gente precisa do valor do delta. E aí, eu consigo calcular o valor do delta H, né? Eu consigo medir no laboratório o valor do delta H. E o valor do delta U é mais de medir, mas eu preciso. Digamos que eu tenho um problema que eu preciso do valor do delta U, mas eu não consigo medir com facilidade no laboratório. Mas o delta H eu consigo. É necessário saber a relação entre delta H e delta U. Por quê? Se o delta H eu calculo com facilidade, então se tiver uma relação, uma equação da relação de ΔH com ΔU, eu acho ΔU, né? Porque o ΔH eu sei medir no laboratório, então fica tranquilo. Então vamos lá. A gente sabemos, lá na definição lá da aula que eu postei ontem, que o ΔH, vocês vão acompanhar depois, é igual ao ΔU mais variação de pressão e volume, tá? Então essa daqui é a definição de entalpia, tá? Isso aqui é a definição de entalpia. Só que se a gente estiver trabalhando com gases, vocês sabem que a equação dos gases é ideal. Se a gente for trabalhando com gás ideal, vocês sabem que P é igual a nRT, né? Tá? Lá, beleza? Então, se a gente estiver trabalhando aqui com um processo envolvendo ideais, esse PV pode ser por nRT. Então, jogo o nRT aqui dentro do parênteses, beleza? Então, agora eu tenho ΔH igual ΔU mais delta, entre parênteses, nRT. Então, de onde foi que apareceu o nRT? Apareceu lá do gás ideal, beleza? Só que vocês sabem que o R é uma constante, tá? O R sai fora da variação, tá? Então o R não vai ficar aqui dentro do sofrendo variação, sofrendo ação desse delta. O delta representa variação, então o R... Aqui é que nem naquela questão das integrais, não sei nem se você estudar integral. Né? O que não for integrado é constante, então sai da integral. Então aqui é muito parecido. O que não for variável, sai volta. Então o R veio para fora. Se a gente estivermos trabalhando também com processos isotérmicos, que são processos que ocorrem a temperatura constante, quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura também é constante. Então, o que está aqui também sai para fora. É uma redundância, né? Para enfatizar que ele está saindo. Beleza? Então, o T está saindo aqui do ter o quê? RT vezes N. Então, o N, eu vou admitir que aqui eu tenho uma transformação, eu tenho uma variação no número de mol, tá? Então, o N é variável. Portanto, ΔH vai ser igual a ΔU mais RT vezes ΔN, tá? E aqui, o que é esse ΔN, professor? O ΔN é o número de mols de produtos menos número de mol de reagentes, beleza? Então, ΔN é isso, certo? Então, agora a gente tem uma equação que mostra para a gente a ação direta entre ΔH
Beleza? Então, toda vez que eu quiser medir o ΔU, eu tendo o ΔH, é só usar essa equação química aqui, essa equação matemática. Beleza? Então, vamos lá. Ó, prestem atenção nessa figurinha de baixo. Fala assim, ó. Para as reações cujo resultado não implica, não implica alteração do número de mols dos gases, tá? Ao passar dos reagentes aos produtos. Então, deixa eu falar uma coisa. Esse ΔN aqui, ó, é variação do número de mol de gases, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com gás. Viro lá a equação do gás ideal. Então, esse ΔN é variação do número de mol de gases, porque eu estou trabalhando com gases, tá? Então, se você tiver uma reação que não tem variação do número de gases, o que, que vai acontecer? Ó, vamos lá. Essa reação aqui, ó, H2 gasoso com F2 gasoso, 2HF gasoso, ó, eu tenho quantos reagentes de gás? Eu tenho um, tá? Eu tenho um aqui e tenho outro aqui, ó. Então eu tenho 2 mols dos reagentes de gás. Tenho 2 mols, tá? Nos produtos, eu tenho 2, ó. Beleza? Então eu tenho 2 mols aqui nos produtos, tá? Então o ΔN é número de mols dos produtos menos reagentes. Vai ser 2 menos 2, né? 2 menos 2 vai ser quanto? 2 menos 2 é 0, né? Portanto, o ΔN é 0. O 0 multiplicado com RT vai dar quanto? Vai dar 0, né? RT vezes 0 dá 0. Portanto, o ΔH vai ser igual ao ΔU. Ou seja, em reações que eu não tenho alteração no número de mol de agentes para os produtos, eu não vou ter diferença de ΔH para ΔU, tá? Gente, 8 horas, eu acho que a turma de vocês deve ter aula aqui, deve ter aula depois da minha, né? Eu vou estar depois editando essa gravação dessa aula e vou estar gravando uma adicional, aliás, uma aula dando continuidade a essa. E aí eu vou parar nesse slide aqui, vou explicar esse slide aqui novamente, com calma, vocês captarem, e aí depois tem uma questão com isso, e aí a gente dá continuidade aí à questão da entalpia. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, escrevam, entrem comigo, tá? E não deixem as aulas acumularem. Assistam aí, tá? Acompanhem. Qualquer vocês anotem também das aulas que vocês estiverem assistindo. E desejar para vocês uma boa noite e até a próxima, gente. Valeu!